Professor Domingos Pelaquina. Bom, eu agradeço o convite para participar da reunião e eu vejo agora sendo colocado e sendo registrado uma série de fatos que nós levantamos no primeiro encontro que houve em maio de 87. Mais do que isso, naquela época nós inclusive levantávamos, isso está gravado, o deslocamento que já se dava do Golfo Pérsico para cá, os interesses que se jogavam para essa região. É importante a gente ter clareza desse tipo de coisa, porque ao falar de preservação, o pessoal com quem eu trabalho e a turma toda, não tem aquela visão de que preservar é apenas manter paisagem. Embora tenha a clareza de que seja importante mantê-la. Mas manter a paisagem, pura e simplesmente, descolado das questões socioeconômicas, fica muito difícil e não tem muito sentido. Eu gosto de usar um exemplo de Araxá, onde uma determinada mineradora retira nióbio do subsolo. O nióbio vai embora, a paisagem é recuperada, o país continua do mesmo tamanho. E vem para Carajás. Nesse patamar, eu acho que não dá para pensar apenas na paisagem. E nós, certamente, não vamos trabalhar dentro dessa linha. Fica claro, quando a gente estuda a região do Pantanal, até pelos princípios, os pressupostos que norteou os nossos trabalhos, de que os interesses que se voltam para a região do Pantanal e para a região da Amazônia, eles eram, agora tem apenas mais uma faceta, mas esses interesses voltam-se principalmente para a disponibilidade de recursos minerais e disponibilidade de recursos energéticos nessa região. O Pantanal, o pessoal que não conhece a região, ou que só vê pela imprensa e por novela, era bom a gente ter uma ideia clara, né? E vamos imaginar uma bacia de água, né? Quer dizer, ela tem seus lados altos e tem uma parte interna, né? Naquele fundo da bacia. Quer dizer, o Pantanal que é divulgado, que é passado para o pessoal de fora de lá, é um Pantanal, área interna, área inundável, ou as terras baixas, como as pessoas chamam. Me permitam falar dessa forma, os técnicos a gente pode discutir depois uma coisa mais tecnicamente, mas eu acho que o auditório é mais ou menos heterogêneo. E tem aquelas porções das terras altas. Então, se a gente imaginar as terras altas, né, e uma situação aqui embaixo, central de inundação. Como foi colocado já também pelo Diegues há pouco, essas áreas inundáveis, o pressuposto fundamental para a manutenção e existência da vida é o equilíbrio dessas águas e a qualidade dessas águas. A água aqui do Pantanal, ela vai nas regiões de borda do Pantanal, desce lá para dentro. Então, qualquer modificação dentro desse ciclo atrapalha, modifica o equilíbrio, consequentemente traz reflexos na vida dentro da área pantaneira. E aí nós temos outros aspectos extremamente importantes dentro disso aí, nessa região, né? Na região do Pantanal, ela pega essa região central aqui do Brasil, Cuiabá está aqui, a região inundada fica mais ou menos aqui, mas a bacia do Pantanal, essas terras altas, esse conjunto, terra alta, terra baixa, pega uma porção maior. Entra pela Bolívia, pega pedaços do Paraguai. Bom, então vamos pensar um pouquinho, né? Se nós olharmos então a situação de geração dessas rochas aqui, que está por baixo dessa bacia, né? Quem é essa bacia? Quem que sustenta aquela área central? São sequências de rochas com alto potencial de mineralização e que tem se revelado nos mapeamentos como um dado real, não apenas potencial. Então concentram-se nessas áreas, até por causa disso, esse tipo de interesse, e aí se estabelecem os conflitos. Bom, mais do que isso, essa região que está aqui de Cuiabá, que é Cuiabá, aqui, portanto, vai estar cruzando essa região de Pantanal, de borda de Pantanal, uma estrada que leva a Rondônia, que vai até o Acre. Né? Porto Velho está aqui, então Cuiabá, Porto Velho, e vai a Rio Branco, a famosa 364. Nós não podemos deixar de considerar essa estrada cruza as áreas de cabeceira dos rios. O que vale dizer? Se eu botar uma retoma de vidro no Pantanal e largar isso aqui solto, não adiantou nada. Não resolveu coisíssima nenhuma. Bom, se nós olharmos as entradas que tem para a Amazônia, aquela que tem se verificado, ou se verificou até então, como mais efetiva para entrar para a Amazônia, foi a 364. Então, o problema do Pantanal agora se liga umbilicalmente ao processo de ocupação da Amazônia.
E o projeto Nossa Natureza, de alguns anos atrás, já dizia isso. Nós não vamos ocupar a Amazônia, vamos ocupar o Centro-Oeste, para depois ocupar a Amazônia. Faltou dizer isso. Bom, e aí a coisa começa a ficar mais feia, porque daqui agora sai uma outra via que vai em direção ao Pará, a BR-163. De novo, estou saindo, isso aqui é Pantanal, é borda de Pantanal. Cuiabá-Santarém, no sul do Pará. Do mesmo jeito que nós tínhamos, e vamos começar a falar um pouquinho dos projetos que tinha aqui, né? Quer dizer, para ocupar aqui se criou o Polo Noroeste. Para se ocupar aqui agora, o resto do estado, cria-se o Polo Noroeste 2. Melhor. Como o Polo Noroeste foi muito criticado, as pessoas não tiveram coragem de manter o nome. Tomaram outro nome. Chamaram isso de PRODEAGRO. Ou seja, Programa de Desenvolvimento Agroecológico. Tal como o mapeamento, o zoneamento agroecológico que o Murilo se referiu aqui da Embrapa, ele não contempla a questão mineral. Ele não contempla a questão energética. Ou seja, não contempla nada. Não vai levar a coisíssima nenhuma. Está muito flagrante. Bom, se nós pudéssemos botar para funcionar o retroprojetor, a gente poderia botar um exemplo de uma determinada área para ilustrar esse processo de ocupação aqui, nessa região aqui próxima a Cuiabá. Entre Cuiabá, chegando a Cáceres, aí vamos aqui nessa região de Araputanga, Pontes da Serra, aqui na divisa com a Bolívia. E nós temos que daí começar a desmistificar uma coisa que também é muito divulgada. Os garimpos da região, ou os garimpeiros como o principal responsável pelo processo de degradação. Quer dizer, o garimpeiro, na realidade, ele tem sido usado como um instrumento para avançar a ocupação dessa fronteira. E o dado que nós temos, o pessoal tem levantado em Goiás, que nós temos quase fechado na região de Mato Grosso, aponta para quase 70% do pessoal, do contingente de pessoas que estão nas atividades de garimpo, são pessoas, são sem terras e outras situações do tipo, não são garimpeiros. E esses dados, quando então, começamos a cruzar as relações de solo e subsolo dentro dessas regiões, fica claro como é que se utiliza, para desviar a atenção do Sul e jogar o pessoal naquela região, o processo de ocupação. Então esse pessoal vai para determinadas regiões, são assentados em projetos de colonização, seja privados, seja oficiais, e quando se estabelece uma área, quando se escolhe uma área lá para assentar esse pessoal, alguém já fez o pedido de pesquisa do subsolo. Eu explico. Quer dizer, qualquer cidadão brasileiro pode fazer o pedido de pesquisa do subsolo, aquele que chegar primeiro no NPM tem o direito de fazer pesquisa. Ressalvado aqueles casos de minerais estratégicos, de petróleo, etc., os demais, a coisa é garantida. Bom, então quando o pessoal chega para essas áreas, já está requerido o subsolo por alguém, por algum grupo. Como esse pessoal não encontra boa infraestrutura, não tem infraestrutura nenhuma, ou eles vão favelar Cuiabá, ou vão favelar Cáceres, e o crescimento da favela lá é muito grande, ou morrem de malária, ou são mortos, ou são empurrados para o garimpo. Bom, quem os empurra para os garimpos, em boa parte dos casos, são os mesmos que pegaram ou que tinham o direito de pesquisa do subsolo. Bom, esse pessoal é empurrado, na medida que ele vai para o garimpo, ele sai da propriedade. Mas ele, para usar o termo local, já avançou a terra. Na medida que ele limpou o mato, criou alguma exigência de infraestrutura. Bom, quando ele sai desse local e vai para o garimpo, aquele que tem o pedido de pesquisa do subsolo, em boa parte das áreas, reaglutina a propriedade. Volta a ser o latifundiário do local. E não é raro a gente, ao cruzar os dados, observar que o latifundiário de superfície é praticamente o mesmo latifundiário, se é que nós pudéssemos chamar assim, de subsuperfície. Então se estabelece uma relação bastante complicada nessas áreas. Esse trabalhador que é empurrado para o garimpo, ele é imobilizado, tem seu trabalho imobilizado na medida que a moeda que circula lá é o ouro, e o peão, né, o garimpeiro, ele vai comprar mercadoria na farmácia, no boteco, vai se divertir em determinados locais, aonde o proprietário tem algum tipo de ligação com aquele dono daquela região, daquele garimpo. Os preços não precisam se dizer, são extremamente exorbitantes. Com isso, imobiliza-se inclusive o trabalho. Nós temos uma situação praticamente de escravidão. Essa é a situação que tem sido colocada e que se joga e que a gente tem que ter clareza nessa coisa do garimpo. Também tem que se ter clareza na coisa do garimpo quando se fala do mercúrio.
o mercúrio é extremamente grave, é um problema extremamente sério, mas eu acredito que não seja ainda o mais sério nas regiões de garimpo. Até porque, entendamos que eu não estou dizendo isso para não sair por aí alguém pensando que eu estou dizendo que o mercúrio não tem problema. Não é isso. Pode-se trabalhar o mercúrio num outro ambiente que não é naquele local. Pode-se apurar o material e sob segurança, aliás, na Idade Média, já há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, os alquimistas já faziam isso. Então pode não se utilizar no ambiente. Mas tem um problema sério, que é o problema do assoreamento. Só que a hora que nós mexemos no problema do assoreamento, o assoreamento também é feito pelos garimpos de diamante. E ninguém fala dos garimpos de diamante, que ocorrem no Vale do São Lourenço. Aliás, todo mundo fala do Vale do Taquari, mas não fala do Vale do São Lourenço, dentro do Pantanal. O grau de assoreamento aqui é violento. Bom, mas aqui tem garimpos de diamante. Então eu estou mexendo com assoreamento, eu fui mexendo nos garimpos de diamante. E aí a evasão, se no caso do ouro, o DNPM agora já assumiu lá também publicamente, que 70% sai, é evadido de ouro, que corresponde aproximadamente, nos últimos 10 anos, a uma média de 30 toneladas ano de ouro sai clandestinamente do país. No caso do diamante, isso chega a 95% da produção. O que é um problema extremamente grave. Bom, mas aí se não falar do assoreamento, falar só do mercúrio, a gente não vai atrás dos garimpos de diamante. Afinal de contas, no garimpo de diamante não se usa mercúrio. E também não vai atrás da agricultura, que ocupa todos esses planaltos aqui, toda essa região, como já foi falado, e que está assoreando violentamente. E aí, infelizmente, o Murilo saiu, mas aí nós temos que, inclusive, questionar o tipo de pesquisa agropecuária que é feita e destinada a quem. Porque nos padrões nós falamos como estão, é um problema extremamente sério, essas grandes propriedades que estão dentro dessa área. Bom, então esse processo de ocupação ele vai se reproduzir, e a gente tem observado isso agora num estágio bastante avançado na região de Cáceres, num estágio intermediário aqui em cima, no nortão do estado, como é conhecido, e agora aqui em direção a Rondônia, indo para Juína, em direção a Aripuanã, ou a mesma sequência de garimpos de novo, garimpos de diamante, etc. Bom, então como pensar proteger o Pantanal diante de conflitos como esses, que aí aparecem, e diante de projetos complicadíssimos? O Randolph fala da Escola Superior de Guerra, é difícil falar da Escola Superior de Guerra, né? Mas enfim, aqui nessa região, que pega desde Cáceres, no Rio Paraguai, que vai até Tabatinga, no Acre, e que o pessoal já esticou até Corumbá, e o pessoal vai a Corumbá, né? Eu não sei o roteiro da viagem dos colegas, me permite chamar assim, de Everglades. Eu não sei o que é que eles vão visitar efetivamente, desconheço o roteiro. Mas eu não sei se eles vão visitar as áreas seríssimas de problema dentro do Pantanal. Mas enfim, então esse de Cuiabá aqui em Corumbá já esticaram o mesmo projeto. Esse projeto que pega esse vale do Guaporé todinho, aparentemente, portanto, se a gente olhar o Pantanal só lá dentro, sem relação nenhuma com ele, mas lá é uma das bordas dessa bacia, aparece um projeto semelhante àquele que todo mundo fala aqui em cima, o famoso Cara Norte, os Yanomamis. Só que aqui ele recebe um outro nome, é o PROFAL, o Programa de Ocupação da Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental. Gestado na mesma SADEM, hoje sai, para ocupar essa região, com os mesmos pressupostos do Cara Norte. E com uma vantagem sobre o Cara Norte, a meu ver, já tem alguma infraestrutura aqui na área. Bom, essa região aqui não morre aqui. Alguém pode falar, mas e o Pantanal? O que tem a ver com isso? Tem muito. Porque essa área da Bolívia toda, que serve de embasamento, em parte de embasamento, quer dizer, a parte de baixo, a base da bacia, é uma área com altíssimo potencial mineral, já totalmente mapeado pelo projeto pré-câmbrico que foi feito conjuntamente pelo Geobol e o Serviço Geológico Inglês.